bem-vindos ao Divulga Edu, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão e foram desenvolvidas na Universidade Tiradentes. E hoje estamos recebendo um aluno que é egresso, mas ao mesmo tempo é aluno, É porque 50% é o de ano, cada. né, que ele acabou de finalizar o seu mestrado em educação, ele que é jornalista de formação, graduado aqui pela Universidade de Tiradentes, e fez agora recente o mestrado em educação, né, aqui pelo PPED, com o tema Inteligência Artificial Generativa, o ChatGPT, a serviço do professor em sala de aula, orientado pela professora doutora Cristiane Porto. Ele que atua como jornalista na assessoria de comunicação da Prefeitura e Câmara de Laranjeiras, né, mas ao longo da carreira já atuou como repórter de rádio e jornal escrito, além de ter assumido o cargo de produtor em televisão. Isso. Né? Diego Góes, seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de vocês. E é um prazer estar aqui para fazer mais uma divulgação científica da minha pesquisa, que eu acho que isso é muito importante. Divulgação científica hoje é tudo, né? Então, a gente precisa fazer essa divulgação científica para que outras pessoas também tenham conhecimento do assunto que a gente pesquisou e que a gente ainda continua pesquisando. Porque uma vez pesquisar, sempre pesquisar. Eu acho que é algo que a gente não deixa nunca, né? Então, é algo muito importante que a gente precisa fazer, não só na academia, mas também na vida em si, né? A vida da gente não deixa de ser uma pesquisa, né? Diária, a gente vai aprendendo e ali sempre com alguma coisa, sempre com algum tema, sempre buscando conhecimento. Você é jornalista, né, de formação e buscou fazer um mestrado na área em educação. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa escolha. Veja, eu terminei minha graduação em 2003. Então, eu passei 20 anos para voltar ao mundo acadêmico, porque até então eu tinha outras prioridades, né? Trabalhar realmente para vivenciar na prática aquilo que eu tanto queria, que é o jornalismo. É algo que eu gosto muito. Eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu fiz o curso de graduação que realmente eu queria fazer. Então, eu já queria partir para a atuação prática mesmo. Então, já desde terminar, antes de terminar, na verdade, a graduação, eu já fazia estágio em veículo de comunicação. Então, já vivenciava na prática a minha profissão. E aí, eu digo que não me sobrava tempo, mas também, não, além de não me sobrar tempo para fazer, eu também queria vivenciar mais o curso, né? E eu queria amadurecer mais também para que eu pudesse escolher um caminho também. Porque eu acho que a educação ela faz parte de tudo, ela é a base de tudo. Então, para qualquer curso que você vai fazer, eu acho que a educação ela se engloba muito bem. Então, eu priorizei fazer o meu mestrado em uma linha de educação junto à comunicação, não esquecendo a comunicação, mas fazendo junto com a educação, até porque a educação é uma linha abrangente, grande, e é algo que a inteligência artificial também atua, né? Hoje ela atua em todos os sentidos, e na educação me veio essa curiosidade para que eu pudesse desenvolver a pesquisa na linha voltada à educação. Até porque eu achei necessário que também pudesse ter alguma oportunidade em ensinar, então juntar com a educação. E é um novo desafio também. Você sai da sua zona de conforto, você sai do seu ali o tempo todo só com a comunicação. Então a gente tem sempre que buscar uma linha nova, algo novo também, para que a vida possa fazer sentido, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa, então, sair dessa zona de conforto. E eu entrei no mundo da educação, estou entrando aos poucos na academia, as vivências. Então, eu aprendi muito, porque praticamente todas as pessoas da turma
né, das turmas nas quais a gente faz disciplinas durante o mestrado, durante o doutorado, seja lá qual o tipo de pós-graduação que você faz. Então, eu era um dos poucos que nunca tinha entrado na educação. Então, eu aprendi muito com todos eles ali. E eu acredito que também tenha tido uma troca de aprendizado para eles. Porque muito do que a gente viu em sala de aula, eu já vivenciava na minha prática. Principalmente com as disciplinas ligadas à cibercultura, né? Que a minha pesquisa ela tem muito a ver com os conceitos de cibercultura, os conceitos de inteligência artificial, o que é inteligência artificial generativa, o que é inteligência artificial não generativa, apesar de ser algo que foi lançado em 2022, o ChatGPT, ele é novo, mas o que é novo? A inteligência artificial generativa. A inteligência artificial não generativa, ela já vem desde a década de 1940. Então, as pessoas muitas vezes não faziam parte desses debates porque até então, vamos dizer assim, não tinha caído uma bomba no colo da gente, né? E aí a inteligência artificial generativa ela veio para revolucionar tudo e todos. Desde a educação, saúde, algumas profissões que precisam inovar, inclusive a comunicação, que precisam ser feitos, por exemplo, algumas adaptações no mundo do design gráfico, no mundo da publicidade, no mundo do jornalismo. Então, as redes sociais estão aí para também garimpar um pouco desse espaço na comunicação e em tantas outras profissões. Ela impacta tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Então, isso eu procurei mostrar também na minha dissertação, esses impactos positivos e os impactos negativos, mas, claro, com foco na educação. E um fato curioso que aconteceu durante a minha pesquisa de campo, porque eu fiz a pesquisa já desde o início do lançamento do ChatGPT em novembro de 2022. Então, a minha primeira vivência em campo foi em abril de 2023. Eu entrei até então no mestrado em março de 2023, e aí, no primeiro mês, eu disse, eu já vou ver como é que estão os alunos, para que eu possa já também ter um norte para a minha pesquisa. Apesar de eu estar ainda cursando as primeiras disciplinas, mas eu, por curiosidade do jornalismo, já enquanto profissional jornalista, eu já queria, eu já gostaria de vivenciar isso na prática, até para saber esse norte, né, que eu iria seguir, já que até então eu dizia assim, esse mundo da educação é muito novo para mim, então eu preciso ter esse norte. O que é que por onde é que eu vou chegar? E qual foi o objetivo da sua pesquisa? O meu objetivo da pesquisa foi compreender se os alunos, no caso do Centro de Excelência José Figueiredo Barreto, eles já tinham utilizado inteligência artificial, os professores, também o foco, na verdade, foram os professores, mas para que você tenha também uma abrangência maior da pesquisa, você possa também ouvir os alunos, né? Os estudantes são importantes. Então, eu ouvi esses professores de linguagem e até então estava naquele momento muito polêmico, né? A inteligência artificial generativa, o ChatGPT, pode ser usado ou não pode ser usado na escola. Ele deve ser proibido ou deve ser permitido, né? Então, eu acompanhei esses 3 processos para compreender justamente essa questão. Como é que a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, iria impactar na educação nessa escola específica, que foi os alunos do 3º ano do ensino médio do Centro de Excelência José Figueiredo Barreto. No caso, foram só professores de linguagem? Foram ou só professores só de linguagem, isso. Porque até então, os professores de linguagem, eles são os, digamos, mais impactados. Claro, o ChatGPT ele pode ser utilizado em qualquer disciplina, mas como eu sou da comunicação, então eu dei prioridade aos professores de linguagens. Até mesmo também porque seria interessante que eu fechasse esse foco, né?
Então, para a pesquisa científica, para a pesquisa acadêmica, você precisa, às vezes, fechar um pouco o seu tema, fechar um pouco o Sim. seu foco, para que a sua pesquisa seja desenvolvida plenamente. E o que é que você, assim, teve de resultado na sua pesquisa? Então, os principais resultados da minha pesquisa foram o seguinte: no primeiro momento, os estudantes não utilizavam ainda, né, de novembro até abril, esses estudantes eles não utilizavam o ChatGPT e nem era permitido estar com o ChatGPT em sala de aula, né? E aí um fato curioso me chamou a atenção. Para que eles usavam? Como aconselhamento psicológico. É, tem muito isso. Então, esse é um fato que ficou marcado. Foi a minha primeira vivência com os alunos e os professores. Quando eu cheguei e conversei com eles, realizei a primeira roda de conversa. E aí eu vi que eram aconselhamentos psicológicos. Eu disse, gente, né, está existindo aí uma quebra de valores, né, uma inversão de É. valores, porque as pessoas hoje, com a inteligência artificial, elas passam a fazer um pouco mais as suas ideias, né? Elas são influenciadas pelos influencers digitais. Você sabe que a OpenAI, um tempo, logo no início, ela divulgou nota dizendo assim, sobre o risco de dependência emocional para a voz da IA. Ah, tem isso, né? Exatamente. Justamente por causa desse tipo de uso, né? Exatamente. E Então, é algo que virou uma piada na internet. Você vê direto, gente, ai, gente, me consultei com o chat GPT. Assim, virou piada, mas tem muita gente que realmente está que preso realmente a faz isso. isso. Né? Principalmente quem? Os adolescentes mesmo, porque muitas vezes os adolescentes não têm a abertura com os pais, com os seus responsáveis, então não pode conversar sobre sexualidade, não conversa sobre determinados temas que são tabus dentro das suas próprias casas. Então eles vão conversar com quem? Com o ChatGPT. Então esse é um risco. No decorrer da pesquisa, ao longo de 2 anos, eu fiz mais uma vivência. Com 1 ano da implantação do ChatGPT, eu fiz uma outra vivência e um outro resultado apareceu. Esses professores que muitos não utilizavam, ninguém utilizava o ChatGPT para fazer as atividades, para desenvolver as atividades para os alunos. E os alunos só usavam para aconselhamento psicológico. Depois de 1 ano, esses alunos já utilizavam parcialmente. Muitos já utilizavam para as disciplinas que eu achei que fosse mais para exatas, mas me surpreendeu, não. Foi para as disciplinas de história e português. Português eu imaginei que sim, né? Porque os alunos têm muita dificuldade na língua portuguesa. Mas eu pensei que fosse mais para as exatas. Porque eles meio usam como se fosse um Google, né? E isso, usam como se fosse realmente algo que fosse imprescindível, né? Para que você pudesse responder, porque é o que você tem naturalmente mais dificuldade. Então, foi constatado isso, que eles já estavam usando parcialmente, mas com algumas restrições, e confiavam de forma mediana. Conforme a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, ia se desenvolvendo, eles também passavam a se desenvolver um pouco mais. E aí eles iam utilizando um pouco mais. Já na terceira vivência, em outubro de 2024, aí já estava realmente, praticamente, mais de 70% utilizando. E pasme, voltou a utilização das ajudas psicológicas. Porque, principalmente, os efeitos pós-pandemia. Né? Então, esses efeitos, a pandemia já tinha passado completamente. Então, os professores já utilizavam para desenvolver suas planilhas, seus planejamentos de aula, já utilizavam para otimização do seu trabalho. Porém, não confiavam plenamente. Mas de 70% já utilizavam. Os que não utilizavam o ChatGPT é porque não se identificavam com nenhuma tecnologia. Ou seja, eles tinham recurso, usavam os recursos pedagógicos tradicionais mesmo. O livro didático, o giz, ou a caneta
né, do quadro branco. Então, eles preferiam dar aula dessa maneira, não inserindo a tecnologia. Porém, todos eles usavam retroprojetor em sala de aula. Todos. Então, foi algo assim que, digamos, apesar de existir recursos tecnológicos mais avançados, mas os professores ainda continuam com a ideia de que o retroprojetor, o projetor de slides, ainda é um recurso altamente eficiente. Uhum. Não sei se por questão de desconhecimento, que eu acredito que não haja desconhecimento, porque hoje todo mundo praticamente tem acesso, né? É. Mas, digamos que lá nas escolas mais interioranas pelo Brasil, até por Sergipe mesmo, onde o acesso à internet ainda é de forma limitada por conta de espaço mesmo, né, e de infraestrutura de telefonia, de várias coisas. Então, eu acredito que nessas escolas, né, se predomine mais. Mas em Aracaju é mais difícil, porque assim, a internet ela atinge praticamente já todos os ambientes, todos os locais, né? Hoje todo mundo tem um smartphone conectado à internet. Hoje muitas pessoas têm um tablet, um computador, seja qual for o seu tipo de dispositivo móvel que você costume Sim. utilizar, né? Aí agora assim, aos poucos a gente vai conhecendo os efeitos colaterais ambientais da inteligência artificial para. Do uso da IA. Isso. Na época que você fez a pesquisa, no período de observação, os professores e alunos tiveram essa noção? Tinham essa noção de que gasta muita água, a questão da poluição? Não. Inclusive, esse fato, quando foi chamado a atenção, quando eu passei para eles que vocês sabiam que o ChatGPT é um grande poluidor do meio ambiente? Vocês sabiam que se gasta muita água para que você faça perguntas ao ChatGPT? Como assim? O que é que ele agride o meio ambiente? Né? De que forma a inteligência artificial agride o meio ambiente? Fica muito abstrato, né, quando você fala Isso, assim. mas assim, veja, para que você tenha todos esses dados armazenados, você precisa manter essas estações das inteligências artificiais. Uhum. Então, essas estações que muitas ficam na Antártica, outras ficam, né, em várias regiões aí do mundo. Então, eles necessitam, principalmente no Vale do Silício, no continente americano. Então, no Vale do Silício é onde se concentra tudo isso. Então, a tendência é que o meio ambiente seja agredido ainda mais. Mas como assim? Aí atinge, né? Aí as pessoas vivem, é a maior surpresa delas. No início, quando eu cheguei na primeira vez para fazer, também é um fato muito curioso que eu achei interessante. Eu perguntei aos alunos e aos professores: quem aqui já utiliza inteligência artificial? Um ou dois levantou a mão. Mas todos nós hoje utilizamos inteligência artificial. Como? Hoje nós realizamos exames de imagem, hoje nós realizamos também redes sociais, né? Manipulamos redes sociais durante o dia todo, que é inteligência artificial pura, é algoritmo puro. Sim. Então, tudo que utilizamos hoje, até no nosso carro, a gente utiliza inteligência artificial para que o Bluetooth do seu carro seja conectado ao seu celular. Existe inteligência artificial. Então, tudo hoje é conectado a um dispositivo ou vários dispositivos que tudo isso utiliza inteligência artificial. Quando a gente... O chatbot da vida, o autoatendimento. Exatamente, os call centers. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Automaticamente. Isso. Não deixa de ser. São algoritmos, são Até inteligências artificiais, né? Elas não são generativas, mas são inteligências artificiais. Eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso. O seu aplicativo de banco, que é os aplicativos de banco que a gente usa para pagar nossas contas,
são inteligência artificial. Então, são coisas que hoje não faz parte e na educação ela está inserida e não tem mais, a gente não tem mais como voltar atrás a essa tecnologia. E o que a gente tem que fazer daqui para frente é utilizar esse tipo de inteligência artificial, que é a generativa, de forma que a gente possa incentivar os estudantes, incentivar os profissionais também a utilizarem de maneira correta. A inteligência artificial, ela não vai copiar, você não vai utilizar copiando Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Não, não é interessante. É interessante que ela lhe dê uma ideia de texto para que você, dali você possa desenvolver o seu. Uhum. Ela vai lhe dar uma ideia de imagem através do prompt que você vai pedir, solicitar, e aí você vai tentar também desenvolver essa criatividade, porque mas a minha imagem não ficou legal. Mas talvez você não tenha feito o prompt adequado. Porque, digamos, o grande lance hoje não é você criar os textos, mas é criar os prompts. O que são os prompts? Os prompts são aqueles textos que você pede à inteligência Uhum. artificial. Os comandos. Os comandos. Crie um texto jornalístico que seja, vamos a uma imagem. Crie uma imagem ultra realista, baseada em uma pessoa que tenha. Vou descrever nosso amigo aqui. Crie uma imagem, Cabeludo. né? Cria uma imagem de um homem de pele parda, calvo, que use óculos, que seja barba, que tenha barba curta, tem que colocar se a barba é curta, se a barba não é curta, que seja uma imagem ultra realista e que aí você coloca, ele está trajado com uma camisa de tal cor, com a manga curta ou manga comprida, se ele usa acessórios como relógio, se ele usa corrente, se usa tudo, você precisa fazer esse prompt que seja realmente uma descrição O mais específico o possível. mais específico possível, né? E assim, você pode utilizar o mesmo prompt. Eu utilizo eu pego esse prompt e passo para você. Ele não vai sair um igual ao outro. Uhum. A imagem não sai. Então, essa também era uma curiosidade dos estudantes que eles tiveram. Eu dizia assim, gente, se vocês entregarem ao professor o mesmo trabalho, é porque um copiou do outro. Como assim? Não, eu copiei do ChatGPT. Não. O ChatGPT ele não vai passar as mesmas respostas para você e para o seu colega. Dificultou a vida dos professores. Aí os estudantes diziam, não, vamos fazer o teste? Aí eles faziam o teste e via que realmente não é igual. O prompt é exatamente igual. Mas a imagem gerada, o texto gerado, ele não é igual. A importância do prompt, tem um meme, né? Que era... O cara botou um comando que era assim, faça uma imagem da irmã Dulce lutando contra a pobreza. Aí era uma freira lutando em posição de ataque contra três crianças Então. trajando roupas, dando a ideia de que eram pobres. Então, assim, ela lutando contra a pobreza. Então, pra você ter Muito ideia, bom. ter ideia de que tem que ser realmente me redondinho, mandei. redondinho, amarrado, para que dê uma... Isso, porque assim, ele vai entender, o ChatGPT ele entende, como lutar é lutar mesmo, em combate. Literalmente. De combate, né? Literalmente isso. O chat GPT é português. De Exatamente. Portugal. Então, você precisa colocar, né? Que ela estava em uma ação contra a fome dos pobres. Talvez a forma de escrever mudaria essa imagem e esse conceito. Eu fiz uma muito interessante recentemente, brincando em casa mesmo, e aí eu pedi para criar duas latinhas. Coloquei a Pepsi como patrocinadora do Festival de Parintins, só que quem é a patrocinadora é a Coca-Cola. Aí eu pedi ao ChatGPT que fizesse duas latinhas, uma azul e outra vermelha de Pepsi, para simbolizar os dois bois Bumbá. Então,
E coloquei e pedi, disse que o boi garantido, ele é um coração, que o boi caprichoso, ele é preto, com vestes azuis, que ele fosse buscar nas análises profundas, porque tem isso também. Você pede para ele analisar profundamente. Se você pedir para ele analisar profundamente, ele analisa de um jeito. Se você pede, faça uma análise disso, ele só vai ali, no raso. Então, tudo é como você pede. Então, qual é o grande lance? Hoje não é a criação dos textos, mas é a análise descritiva e também você ter a habilidade de poder fazer a modificação. Hoje você não vai ser mais o criador de textos. A grosso modo, podemos dizer isso. A grosso modo. Você não é hoje o criador dos textos, mas você é o grande editor dos seus textos. E, de repente, você pode ter uma autoria híbrida, que seja de sua autoria, como coautor, o ChatGPT. As pesquisas acadêmicas hoje já permitem isso. Então, existe essa possibilidade de eu colocar como coautor a inteligência artificial, o ChatGPT, ou qualquer outro dispositivo de tipo, né, outro recurso de IA, como o Gemini, como outros que existem também, não só o ChatGPT, mas os seus concorrentes. Né? Então, você coloca eles como autoria híbrida. O mundo acadêmico, a pesquisa acadêmica já permite que isso seja feito. E você agora como egresso, né? Oficialmente egresso do mestrado, quais são os seus planos? Como é que está sendo a utilização da IA na sua atuação profissional? Se você pretende fazer o doutorado, se vai seguir essa mesma linha? Estender o projeto, fazer. Isso. O que você quer fazer? Então, a inteligência artificial ela tem me ajudado bastante no meu campo profissional. Até então, a minha pesquisa, eu não utilizei o ChatGPT para escrever os textos, que foi até uma opção minha, mesmo uma escolha minha, mas eu já utilizava para fazer as minhas atividades, que foi influenciado até o meu primeiro contato com a inteligência artificial foi com o meu chefe. Ele foi quem passou para a gente, vocês agora vão fazer as coisas no ChatGPT. Então, foi esse despertar, né? E aí, a inteligência artificial, eu já utilizo bastante no meu campo profissional, até mesmo para otimizar determinados trabalhos, você fazer textos para cards em carrossel, para as redes sociais, ou criar algum vídeo rápido, alguma coisa, eles criam de forma rápida, só com um prompt ali, você dá um comando, ele já cria. E a minha impressão, a minha intenção agora é realmente continuar no mundo acadêmico, porque eu quero voltar para a universidade para fazer o doutorado agora. Então, e daí para frente só buscar mesmo conhecimento e quem sabe até, né, ter uma oportunidade para ensinar também. E eu acho que isso vai depender muito também do que realmente vai desenrolar, né, até o mês de dezembro, até o fim do ano, para que todos esses desejos sejam realizados, né, para que todos esses sonhos sejam realizados. Estamos na torcida. Eu acho que É. isso. Você quer encerrar falando alguma coisa? Deixando Uma algum mensagem. conselho para alguém sobre inteligência artificial? Ou gente que está mudando de área também, né? Porque você mudou de jornalismo para educação aí. Eu acho que não deve ter sido fácil. Então, a inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças para ninguém. Nem a generativa, nem a inteligência artificial por si mesma, né? É um avanço tecnológico que causa um impacto nesses últimos 3 anos, estão causando assim um impacto e causando até um certo medo, as pessoas ainda têm medo, porque por conta de tantas incertezas, que a gente não sabe qual vai ser o futuro de determinadas profissões, se todas, se algumas, mas que
O importante é o profissional sempre ficar de olho e buscar as atualizações do mercado. Eu acho que o grande conselho que eu daria hoje para quem, digamos, conhece pouco sobre a inteligência artificial é isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, por que você vai eliminar da sua vida algo que pode ser seu grande aliado? Então, enxergue a IA de forma aliada. Ela não é minha inimiga, ela é minha aliada. Porque tudo a gente precisa enxergar como o nosso aliado, não como o nosso inimigo. Até mesmo, digamos, na vida pessoal, né? O nosso inimigo tente se aliar. Porque é ruim você estar buscando certas coisas que você tem divergências. Então, ao invés de divergir, vamos convergir. Eu acho que esse é o grande conselho. E os estudantes, utilizem a IA de maneira correta. Não copie e cole, mas pegue a ideia que a IA te passou para que você possa utilizar para um texto seu. Perfeito. É isso. Muito obrigada, Diego, por disponibilizar seu tempo para estar aqui hoje. Estamos aqui para isso. Então é isso. Obrigado, Diego, pela Muito sua obrigada presença pela hoje. presença. Aprendemos muito aqui hoje com você. Quem quiser nos acompanhar, continua no canal do Divulguedu no YouTube. A gente também está lá no Instagram, Divulguedu. Daqui a pouco, Spotify. Vai ter uns cortes aí de Diego falando sobre inteligência artificial. Sim. E aqueles que quiserem se interessarem pela pesquisa na área de educação, comunicação, tem lá o site do PPD, onde vocês podem olhar, observar, dar uma olhadinha. Né, Bianca? E é isso aí. É isso. Muito obrigada pela visualização, por assistir a gente hoje. E até o próximo episódio. Valeu!